Don't beat Dauer beat Vai beat Olá pessoas, bem-vindos a mais uma edição do programa Debate Eleitoral, que hoje recebe o candidato ao governo do estado de São Paulo, Fábio Feldman. Fábio Feldman já foi deputado federal por vários mandatos, foi articulador da Frente Verde no Congresso Nacional, participou da construção do texto da legislação do meio ambiente do Brasil, considerado uma das melhores do mundo. É um dos fundadores da SOS Mata Atlântica e em 90 recebeu o Prêmio Global 500 das Nações Unidas pelas suas ações em prol do verde. Muito obrigado, Fábio, pela sua participação em nosso programa. E Fábio, né, você foi o cara que criou, né, o rodízio na cidade de São Paulo. Eu te pergunto, existe uma solução para o trânsito de São Paulo? Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e estar conversando com você e com os nossos ouvintes, internautas. Eu acho que há uma solução, sim, que é o investimento em transporte público. Sim. Eu tenho defendido que São Paulo precisa de um transporte limpo, quer dizer, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser limpo, pontual, ele tem que ser barato e, fundamentalmente, não poluidor. O dia que você tiver um bom transporte público, você tem uma alternativa para o automóvel. E além do transporte público, eu defendo há muito tempo chamado transporte não motorizado. Eu estou me referindo especificamente à bicicleta e também às pessoas andarem a pé. Que em algumas situações eu acho que é perfeitamente possível se você modifica essa cultura do automóvel. Você vai daqui até a esquina, você deixa de andar a pé e vai do automóvel. Os candidatos, né, o Alckmin e o Mercadante, batem muito em cima do metrô. Você acha que realmente o metrô ele é uma solução para a questão do transporte, para incentivar as pessoas a não usarem carro? Eu acho que o metrô é necessário, nós temos que ampliar as linhas de metrô de São Paulo. São Paulo começou com o metrô na mesma época que a Cidade do México. E a Cidade do México tem 200 quilômetros de metrô, nós não temos 70 quilômetros de metrô. Mas eu acho que não é só metrô, além de que nós temos que lembrar que São Paulo não é a única cidade que tem problemas de transporte. Sim. Quer dizer, a cidade de São Paulo tem metrô, mas nós achamos que tem algumas cidades médias aqui em São Paulo que já estão enfrentando problemas sérios de congestionamento e que precisam planejar para evitar o caos que São Paulo apresenta. Ou seja, nós temos que pensar em São José dos Campos, Campinas, enfim, nas cidades médias paulistas, opções para o transporte, que em algumas situações podem até ser, que alguma das alternativas podem vir a ser até o metrô nessas cidades, se nós começarmos a fazer um planejamento agora. Né? Entendi. E Fábio, né, você criou um rodízio, né, nos anos 90. Acho que o rodízio hoje ele basta para conter a poluição. E que medidas, além do rodízio, são possíveis para diminuir a questão do... Olha, deixa eu fazer uma observação. Quando eu fiz rodízio, na década de meio ambiente, eu era secretário de meio ambiente do Estado de São Paulo, e aquele rodízio ele visava basicamente o combate à poluição. A partir daquele rodízio, a prefeitura implantou o rodízio para combater o congestionamento, e aquele rodízio estadual deixou de existir. Eu acho que o rodízio é importante, em algumas circunstâncias, para combater a poluição. Ele é importante para, digamos assim, naqueles horários de pico, você poder fazer com que a cidade ande. Mas eu defendo há muitos anos uma série de outras medidas. Eu defendo, por exemplo, a ideia do transporte solidário. Quer dizer, automóveis com mais de 3 passageiros passarem a ter um tratamento especial. Faixas exclusivas, estacionamento, inclusive políticas que não são apenas do governo, mas associadas por exemplo, a grandes centros, como shopping center, grandes empresas que têm, digamos assim, um número muito grande de funcionários. Ou seja, eu acho que o rodízio é uma única medida, tem sido a única medida, e eu acho que nós temos que pensar
em outras medidas complementares, que permitem efetivamente que você enfrente esse grave problema de congestionamento que está aumentando e vai aumentar à medida que a frota de automóveis aumenta muito aqui em São Paulo e no Brasil. Sim. Agora, mudando um pouco, saindo um pouco do assunto transporte e poluição, nós temos enfrentado em São Paulo que é um aumento no número de organizações, gangues, né, de neonazistas, skinheads, que saem à noite e provocam uma série de horrores, tipo, atacam homossexuais e outros grupos, né, contrários. De que maneira você acha que é possível conter o aumento desses grupos? Que políticas você acha que podem ser usadas para evitar o aumento desse tipo de cultura que pega a violência? Primeiro, eu acho que tem que haver um serviço de inteligência da polícia para compreender quem são essas gangues. Alguns anos atrás, eu era deputado, nós tivemos aqui em São Paulo um problema sério, que foi uma pichação contra nordestinos, contra judeus, eu sou judeu, inclusive, e era uma gangue de skinheads. Inclusive, naquela ocasião, eu pedi uma investigação à Polícia Federal porque um dos nomes citados ali era de um indivíduo que aparentemente tinha ligação com grupos de fora do Brasil. Então eu acho que a polícia tem que agir com todo rigor, tolerância zero para esse tipo de delito, até porque é um delito de orientação, digamos assim, racista, discriminatório, violento, e punir, quer dizer, você tem que identificar quem são e compreender também como é que se formam essas gangues, quer dizer, qual é a motivação de jovens, aliás, há muitos jovens de periferia que aderem a isso, por que eles aderem? Para compreender esse fenômeno. E uma coisa que eu acho importante é a tolerância zero em relação a isso. Aliás, talvez vocês não saibam, mas eu defendi na revisão constitucional de 93 a inclusão no texto constitucional da proibição por orientação, a discriminação por orientação sexual. E essa emenda ela foi aprovada, mas não alcançou quórum, ou seja, eu, minha vida inteira, sempre defendi contra a discriminação, seja ela por que motivo for. Então, eu acho que, no caso, inclusive, quer dizer, eu conheço bem o grupo Triângulo Rosa, que, aliás, não sei se você sabe a origem, um campo de concentração. Tinha a marca. Tinha a amarela e os homossexuais tinham a rosa. Então, eu conheço bem. E acho que nós temos que combater essa discriminação, compreender, esse é um dado que eu queria mencionar, por que jovens aderem a esses grupos, essas gangues. Entendi. E Fábio, o que você acha da criação dos ambulatórios voltados para transexuais e travestis? Eu acho, inclusive, eu vi há pouco tempo uma entrevista do Drauzio Varela sobre isso. Sim, acho que ele fez um artigo para a Folha, né? Um artigo para a Folha. Eu acho que esse é um tema muito negligenciado aqui no Brasil, e acho que nós temos que ter uma atenção especial para esse grupo de pessoas que eu insisti, é um grupo de pessoas que é muito vulnerável, e eu acho que o Estado e o poder público têm uma obrigação em relação a esse grupo de pessoas, e eu defendo que se assuma uma política pública em relação a isso. Sim. Tem grupos que defendem a questão que tem o problema do silicone, né? Que muitos deles colocam silicone industrial e morrem. Você acha que o Estado, enquanto o SUS, ele deveria... Olha, eu confesso que eu não conheço detalhes dessa questão. O problema é que os silicones industriais são uma condenação à morte. Porque eles podem escorrer para o corpo. Podem escorrer, são mal aplicados, enfim. Voltando, eu acho que esse grupo de pessoas, quer dizer, eles devem receber um cuidado especial do Estado. Isso significa um cuidado em todas as áreas. Primeiro, eu acho que orientação. Acho que a orientação é fundamental. Segundo, criar mecanismos de inclusão social, porque eles são discriminados. E terceiro, eu acho que campanhas educativas para que a sociedade compreenda as razões, as motivações, e que a sociedade também deixe de ser tão preconceituosa como ela é. Tem até a questão do mercado de trabalho, né, de tentar agregar essas pessoas, né, levar para o mercado de trabalho. Inclusive, tem questões que vão até a possibilidade de troca de nome. Quer dizer, existe um conjunto de questões que eu acho que nós temos que resolver. E eu acho que a obrigação
do Estado é exatamente reconhecer essas situações e criar políticas que permitam a melhor solução para essas situações. E Fábio, qual a tua posição em relação à união civil e à adoção para casais do mesmo sexo? Eu sou favorável, eu sempre fui favorável. Eu acho que é importante que nós tenhamos avanços nessa área. E a adoção também, inclusive no Brasil nós avançamos muito nesses últimos anos. Quer dizer, é importante continuar avançando e no campo da legislação e do poder público fazer com que a legislação e o poder público reconheça que essas pessoas têm todos os direitos, inclusive no caso de adoção, o direito de adotar crianças a partir do que eu acho que você preenche uma lacuna que existe no Brasil em relação à visão que a sociedade tem dos homossexuais, a possibilidade de adoção, enfim. Entendi, legal. E Fábio, qual a sua posição em relação à descriminalização da maconha? Olha, eu há muito tempo eu sou a favor da descriminalização da maconha por várias razões, mas eu gostaria de enfatizar uma. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso presidiu um painel da ONU sobre isso. E esse painel foi muito claro que a descriminalização seria um instrumento de combate às drogas, ao tráfico de drogas. Eu, inclusive, no meu programa de governo, defendo tolerância zero com o crime organizado, com o tráfico de drogas e de armas. E nós temos que compreender essa questão num contexto maior. E, nesse sentido, eu sou absolutamente a favor da descriminalização. Você recentemente declarou que PT e PSDB traçam um debate raso. Por que eles traçam um debate raso? Porque eu acho que o mundo que nós vivemos é um mundo com desafios grandes, complexos, há um mundo de oportunidades. Eu acho que o PT e o PSDB representam um pouco uma visão de mundo do século XX. E eu falo isso sem nenhum caráter de desqualificar. Eu venho do PSDB, a Marina Silva vem do PT, de modo que eu acho que eles tiveram um papel importante na democratização do país, mas eu acho que é um tempo agora em que nós temos que... É um outro patamar. É um outro patamar, e nesse sentido eu acho que o Partido Verde tem um papel a exercer na construção de uma nova força política, de uma terceira via, que, na minha opinião, esteja mais sintonizada com esse mundo do século XXI. Bom, candidato, muito obrigado. Obrigado a vocês. Chegamos ao fim, o tempo passado, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Por que em votar em vocês, o PV, em você para governador? Olha, a mensagem que eu deixo é que nós estamos tentando colocar uma nova agenda para a sociedade brasileira, uma agenda do século XXI, em que grande parte dos temas que foram colocados aqui sejam, digamos assim, debatidos nessa campanha eleitoral, desde a questão contra a discriminação por orientação sexual, até que tipo de vida nós queremos, o que deve ser São Paulo do futuro, como é que nós vamos preparar os jovens para esse novo mundo. E eu só peço a oportunidade de vocês entrarem no site ou acompanharem, e aqueles que se identificarem com as propostas do Partido Verde, ajudar o partido nessa reta final, em que nós temos uma candidata a presidente da República com chance de ir para o segundo turno, ou criar um segundo turno, e aqui em São Paulo também uma proposta que é São Paulo do século XXI. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, e vocês já sabem, sugestões, críticas, escrevam para redacal@acapa.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Don't beep. Dauer, beep, beep. Bye, beep, beep, bye, beep.